Bem-vindos, pessoal, agora sim para a nossa primeira aula do curso prático de elaboração dos artefatos de contratação com apoio da inteligência artificial. Todo o nosso processo de conhecimento tem como fundamento legal a Lei 14.133. Para que nós possamos, de forma didática, acompanhar a evolução aqui das nossas aulas, vou compartilhar o material que todos os colegas têm acesso, tá? Para que a gente possa ir discutindo o assunto e evoluindo aqui dentro do nosso processo, como disse, de conhecimento, para que nós possamos chegar ao final atingindo os nossos objetivos propostos. Então, essa é a apostila inicial, parte um, tá? Então, relembrando, todos os colegas aqui terão certificado com 20 horas aulas, tá certo? Tendo em vista que, além do material em PDF, temos as videoaulas e também temos a prática que todos devem executar para atingir os seus objetivos e principalmente porque nós teremos ainda uma hora de mentoria, tá? Nosso diferencial do curso é que vocês têm acesso a este professor para esta mentoria de uma hora. Ao final, né, para que possamos dirimir algumas dúvidas, apresentar até outras ferramentas que nós temos que facilitem ou que facilitam a fase de licitações e contratos como um todo, não somente essa etapa preparatória, tá bom? Então, esse é o nosso material um. O nosso objetivo, então, é facilitar esse acesso ao uso da inteligência artificial na fase preparatória por todos os colegas. E é claro que para isso nós vamos passar por todos os artefatos previstos na Lei 14.133, tá certo? E, ao final, todos os alunos possam se sentir mais tranquilos e entendendo a didática, a metodologia e também, por que não, as responsabilidades no uso da inteligência artificial para facilitar esse processo de construção dos artefatos da contratação. E é claro que para isso nós vamos também, ao longo do curso, abordar os aspectos da inteligência artificial, inclusive engenharia de prompts, para que os colegas consigam também não só utilizar dos prompts que já estão aqui na apostila e que nós vamos utilizar ao longo das aulas, mas poder elaborar os seus próprios prompts adequados às realidades de cada contratações que todos aqui podem encontrar, desde contratações de bens, contratações de serviços com mão de obra em dedicação exclusiva, contratações de obras e serviços de engenharia. Então, nós temos uma gama bastante grande, né, de todas as nossas possíveis contratações. Também quero me apresentar rapidamente, tá? Atualmente sou analista judiciário, tá, do Tribunal Regional do Trabalho e estou chefiando uma unidade de conformidade de contratações, na qual atuo diretamente apoiando as equipes de planejamento de contratações e também as equipes de fiscalizações de contratos, tá certo? Claro que quando a gente faz a conformidade, identificando alguma oportunidade de melhoria, nós chamamos, né, as equipes para conversar e propor soluções de melhoria. E aquelas soluções também positivas, identificadas, nós tentamos compartilhar com outros colegas de outras contratações para que possam ser aplicadas e, é claro, sempre buscando uma evolução dentro das nossas contratações, tá certo? Bom, adentrando então agora sim no nosso curso, inicialmente temos que comentar a previsão constitucional das compras públicas, tá? Especialmente no artigo 37, inciso 21, onde, ressalvados casos específicos nas legislações, em regra nós vamos utilizar o procedimento ou processo licitatório para fazermos todas as aquisições para as administrações públicas, tá certo? Então, esse é o fundamento constitucional, e a partir daí nós temos a lei que nós vamos utilizar aqui,
que é a Lei 14.133 de 2021, que agora sim está estabelecida, vigente para todos os entes, tá? E sendo, vamos dizer, a única lei para as administrações diretas de todos os entes, como falamos, tá certo? É claro que alguns, principalmente municípios pequenos, ainda têm algumas flexibilidades de aplicação de alguns pontos desta norma, tá? Que nós vamos abordar aqui. Salvo engano, até o ano, são 6 anos após a vigência inicial da lei, então agora início de 2027, já inclusive esses pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes terão que estar adequado ou totalmente adequado para atender a todas as regras estabelecidas na Lei 14.133, tá bom? E uma das grandes novidades trazidas pela Lei 14.133 é o que nós conhecemos agora por estudo técnico preliminar, tá? Esse estudo técnico preliminar, ele já era bastante utilizado, já vinha sendo, na verdade, bastante utilizado dentro da administração pública federal, tá? Pelos entes federais, desculpa, pelos ente federal, né? A administração pública, enfim, e ela tem como o estudo técnico preliminar, né, tem várias correntes, né, que trazem a origem do estudo técnico desde 2008, já sendo aplicado, como disse, na administração federal, mas o próprio estudo das engenharias traz, né, o estudo de viabilidade de um serviço, de uma obra, então tem várias fontes que derivam, né, o que hoje nós chegamos aqui no estudo técnico preliminar, tá bom? Enfim, em regra, o estudo técnico preliminar ele vai o quê? Buscar soluções para resolver um problema estabelecido dentro do órgão, tá certo? E é claro que para isso nós vamos seguir uma sequência de resolução de alguns elementos trazidos, tá? Tanto pela lei quanto no governo federal pela IN 58, Instrução Normativa 58/2022, para que a gente possa chegar ao final com um posicionamento conclusivo, tá bom? Como disse, alguns municípios, né, com menos de 20 mil habitantes, eles têm 6 anos aí para se adaptar, principalmente atendendo o artigo 7º e 8º da lei, que trata ou que tratam da gestão de competências, de capacitar seu pessoal, de ter servidores efetivos para determinadas atribuições, especialmente o agente de contratação, mas não só o agente de contratação, temos também os agentes de controle interno, as assessorias jurídicas, as equipes de planejamento, equipes de fiscalizações, capacitadas, aptas a atender, de forma plena todos os requisitos estabelecidos aqui nesta norma, tá certo? Bom, passando um pouquinho rápido aqui, pessoal, nós também temos alguns princípios, ou na verdade vários princípios trazidos pela lei, tá? E eu selecionei alguns aqui que são, ou que talvez no meu entendimento estão mais voltados para esta etapa preparatória. Quais sejam? A eficiência, claro, o princípio da eficiência, e é exatamente neste momento em que nós vamos, claro, além de atender todos os demais princípios, como legalidade, impessoalidade, moralidade, mas também atendermos à eficiência. E essa busca da eficiência nós vamos trabalhar muito dentro do estudo técnico preliminar, onde nós vamos analisar várias soluções para resolver um problema, e é claro que nós vamos buscar aquela que seja a mais eficiente, ou seja, aquela que consiga resolver esse problema com menor gasto de recursos, tá bom? Depois, o princípio do planejamento, tá? Também trazido agora formalmente na lei, tá? O princípio do planejamento, também de longa data, se trabalha, se estuda, se fala, mas agora não só só estabelecido na lei, mas também de forma até didática, a lei trouxe, e aí pode ter colegas que discordam, né? A lei ser tão analítica,
tão detalhada, mas a lei trouxe vários artefatos que compõem essa fase de planejamento ou planejamento das contratações, não só do momento prévio, mas também ao longo da execução contratual, com planejamento da fiscalização, com planejamento da gestão dessa contratação, tá certo? Outro princípio bastante importante, todos na verdade são importantes, mas aqui pensando nessa fase inicial é a segregação de funções, porque nós vamos ter várias equipes, né? Claro que a equipe de planejamento vai estar mais ligada a, a essa etapa operacional do processo, mas nós vamos ter outros colegas que também vão estar envolvidos, não tão diretamente como controle interno, como assessorias jurídicas, que fazem parte do que a lei chama de segunda linha, né? Nós temos a primeira linha, que são aquelas unidades de gestão que estão diretamente ligadas à atividade de cumprir os objetivos estratégicos do órgão ou dos órgãos, de entregar as políticas públicas por meio, inclusive, de contratações. Essa segunda linha, como nós falamos, controle interno, assessoria jurídica, e um pouco mais ainda afastado, nós temos a terceira linha, que basicamente seria aquele órgão central de controle interno, mais específico para a União, e também os tribunais de contas, tá bom? Então, cada um atuando aí dentro do seu campo de competências, tá? Mas sempre com o mesmo objetivo, para atender ao objetivo maior, que é ter o que? O resultado para a sociedade, tá? Segurança jurídica também é importante para que todos que atuam ou que atuem ao longo do processo de contratações possam estar seguros daquilo que estão exercendo ou executando. E para isso, é claro que é necessário que os órgãos tenham seus regulamentos, até porque a lei ela dá bastante oportunidades para que cada órgão estabeleça determinadas metodologias, determinados fluxos de processos internamente. Tá? E uma vez isso estabelecido por meio de uma norma interna, um regulamento, facilita para aqueles que estão no nível principalmente operacional, de execução, poderem tomar decisões de acordo com a intenção da alta administração, tá certo? E o que a gente já tinha, inclusive na 866, mas que também é um assunto que está bastante em evidência, é o desenvolvimento sustentável. Então, para que a gente, e aí é um escopo bastante grande, mas dentro das nossas contratações, nós vamos ver logo na sequência, que nós temos dentro do estudo técnico preliminar o item que trata especificamente da sustentabilidade. E aí a sustentabilidade, como disse, ela também envolve toda essa análise do ciclo de vida do objeto, tá certo? Então, temos que pensar quando buscarmos soluções para resolver as demandas, também nesse quesito de sustentabilidade, a melhor forma de se fazer uma aquisição atendendo a todos esses princípios legais, tá bom? Os objetivos das compras públicas estão assegurar, é claro, uma seleção de proposta que seja vantajosa para a administração, vantajosa no seguinte quesito, que tenha o melhor resultado. Não está falando aqui em proposta vantajosa, aquela de menor preço, simplesmente, tá? Mas sim aquela que traga o melhor resultado para a administração. E para isso, nós temos que analisar o ciclo de vida do objeto, tá? Desde o nascimento desse objeto até o seu descarte final, de forma sempre adequada, correta, atendendo a todas as normas. Tratamento isonômico entre licitantes e contratados, com justa competição, isso já é também de longa data. Evitar contratações com sobrepreço, com preços inexequíveis, o que causam grandes transtornos para as administrações públicas, tá certo? Evitar o superfaturamento, e aí nós temos a questão da pesquisa de preço, tem que ser muito bem elaborada, e para nós fazermos
uma boa pesquisa de preço, nós precisamos ter o desenho da solução muito bem definido, né, por meio do nosso termo de referência, tá? E é claro, o incentivo à inovação, tá? A lei trouxe como objetivo da lei das compras públicas o que? Fomentar e incentivar a inovação dentro da administração pública. Então, quando nós estamos falando do estudo técnico preliminar, quando nós vamos buscar soluções para resolver o nosso problema, nós temos que ampliar o nosso campo de visão em busca de soluções e não ficarmos sempre naquela mesma solução que estava talvez até resolvendo o nosso problema, mas que por vezes nós temos novas soluções no mercado ou soluções inovadoras que atendam de forma ainda mais eficiente do que aquela solução que estava ali já talvez até por anos sendo processada daquela forma. Então, quando nós buscarmos soluções, nós temos que tomar cuidado para não exagerarmos em soluções que talvez sejam aquela solução dos sonhos, né, até luxuosa, e aí nós perdemos também a ideia de ciclo de vida do objeto, de custo-benefício, mas também nós não podemos ficarmos na mesmice, porque sempre foi assim, tá? E sim, estarmos buscando, procurando inovações, novas soluções para resolver as nossas demandas dentro da administração. E tudo isso, colegas, para nós encerrarmos esse primeiro bloco de, de aula mesmo, propriamente dito, nós temos que falar de governança de contratações, para que nós possamos estabelecer todo, todo esse arcabouço normativo que a lei traz logo em seus primeiros artigos, né, como gestão de competência, como objetivo das compras públicas, os próprios conceitos trazidos pela lei, nós precisamos que esse órgão ou que os nossos órgãos da administração pública tenham o que? Estruturas. E a própria lei fala, né, artigo 11, de que a administração e a alta administração esteja envolvida dentro da implantação da lei, nossa lei de licitações e contratos, implantando estruturas, né, normatizando os processos e também estabelecendo controles, tá? É, como disse, a lei trouxe uma grande responsabilidade para a alta administração, não no sentido de executar, mas no sentido de dar condições de trabalho adequada para aqueles que estão envolvidos dentro do metaprocesso de contratação, seja na primeira linha, segunda linha ou terceira linha, tá certo? Então, temos que estar fomentando também dentro dos nossos órgãos a criação, o estabelecimento, né, dessa governança. Como que vai ser essa estrutura de governança, essa forma de fazer essa governança dentro das contratações? Cada órgão tem que buscar dentro da sua realidade, mas é necessário sim, tá, que a alta administração se envolva realmente dentro, tá, dessa metodologia e como até como forma de cumprir os seus objetivos estratégicos, de entregar as suas políticas públicas, que grande maioria são entregues por meio de contratações, tá certo? Ou seja, de forma indireta. E para que nós possamos, então, né, atingir tudo isso, seja por meio dessa governança, mas também nós precisamos o que? Órgãos, unidades de gestão, que essas sim estão envolvidas em planejar as contratações, em executar as contratações e também em controlar essas contratações, tá certo? Então, inicialmente já fizemos esse apanhado, tá certo? Trazendo para dentro de uma nova realidade, que a nossa Lei 14.133 nos dá agora, né, uma nova forma, talvez até de trabalho, principalmente para entes que ainda não estavam tão bem estruturados, tão bem estabelecidos dentro
desse grande arcabouço que nós chamamos de compras públicas, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro bloco que eu digo de aula, efetivamente, e a partir de agora nós já vamos entrar em cada um dos nossos artefatos, tá certo? Até o próximo bloco, espero vocês.